aqui do lado do doutor Daniel Camilotti, que é oftalmologista. Bom dia, doutor, tudo dia, bom? Mariana, tudo Vamos bem? cuidar dos nossos olhos? Olha, Zuca, Edu, Thiago, vou fazer um teste ocular agora com vocês aqui rápido. Câmera do Renê, vai lá, Renê. Aqui, ó. Não, lá de baixo, lá de baixo. Aqui, ó, lá. Quero ver se você enxerga. A Renê não ajuda muito no foco, não. A número 13, quero ver se vocês conseguem ler. Tá difícil, né, gente? E tá cada vez mais difícil, sabe por quê? Porque esse uso do tablet, do celular, tanta tecnologia hoje em dia, né, doutor? Aí fica cada vez mais difícil, a gente vai perdendo a visão, a gente vai enxergando cada vez pior, mas tem jeito, né, doutor? Sim, perfeito. Os aparelhos eletrônicos, todos os celulares, tablets, tudo isso, você precisa ficar compenetrado para perto muito tempo. Então, aquela segurança, tudo que você precisa compenetrar, você vai piscar menos o olho. Então a gente está judiando muito dos nossos olhos, mas tem uma forma que o doutor vai explicar pra gente, tem exercícios para fazer, tem um colírio específico que você pode usar para amenizar, né, esse esforço que a gente faz com os olhos em função do uso excessivo dos eletrônicos. Antes, doutor, a gente preparou um VT, vamos assistir e depois todas essas dicas para você. Ah, e vai mandando sua perguntinha também, tá? Pelo WhatsApp, o 11 97 607 4982. Vai lá, rodou o VT. Quem duvida do poder de um olhar? Impossível não se render. Mas por trás da sedução existe ainda a saúde dos olhos. Você já parou para pensar nisso? Normalmente a preocupação com os olhos aparece só quando surge uma dificuldade para enxergar ou até mesmo um problema de saúde. Mas há formas de evitar isso. É só se ligar em algumas dicas e se prevenir. Por exemplo, esse negócio de passar a mão e coçar os olhos com força o tempo todo não está com nada. Mão suja pode ser fonte de contaminação. O uso de colírio sem receita médica é outro erro. Muita gente acha que está só limpando a vista. Só que algumas substâncias podem perfurar a córnea e causar problemas como o glaucoma. A compra de um óculos de grau não deve ser feita em camelôs ou mercados. Isso é uma roubada, viu? É preciso procurar lojas especializadas. Se liga também no uso do computador. Muito tempo em frente à tela pode ser prejuízo. Se houver lacrimejamento, se as imagens ficarem sem foco, é porque algo não vai bem. Faça intervalos para seus olhos descansarem. Pelo menos 20 minutos a cada 2 horas. Miopia, astigmatismo e hipermetropia são doenças que aparecem naturalmente com a idade. Por isso, a ida ao médico deve ser frequente, pelo menos de 6 em 6 meses. E tem mais, esqueça o cigarro, use óculos de sol sempre e invista numa alimentação saudável, rica em proteínas. Isso tudo junto ajuda a reduzir o risco da catarata e do diabetes, principal causa de cegueira em adultos. Ficou bom para você? Então começa já a cuidar dos seus olhos. E continua com a gente que vem mais orientação aqui no Melhor para você. Mais orientação com o doutor Daniel Camilotti, que é oftalmologista. Então mande a sua pergunta pelo WhatsApp 11 97 607 4982. Recentemente, doutor, teve um boato aí na internet. A gente fica um pouco preocupado quando surgem essas histórias na internet. Será que é verdade? Será que é mentira? Tem aqui uma máquina fotográfica. Aí veio esse boato dizendo que um flash causou mal a uma criança, que essa criança perdeu a vista, perdeu a visão por causa do flash. Perfeito. Mito ou verdade? Na verdade, isso foi um mito que foi jogado na internet. E o flash, a única coisa que ele vai causar é aquele ofuscamento temporário, mas não vai causar cegueira, não vai causar um prejuízo para a visão. Não. Na verdade, até o flash que é utilizado sem querer para tirar uma foto, se alguma criança tiver algum problema como retinoblastoma, que é um tumor ocular mais comum em crianças, ele pode ser detectado por uma assimetria do reflexo vermelho dos olhos. Então, peraí, vamos explicar melhor isso. Isso é interessante. Sim. Quer dizer que o flash pode até ajudar a detectar algum problema nos nossos olhos. Perfeito. Quando a gente tira foto com flash, principalmente quem tem olho clarinho assim como Sim. o doutor Daniel, geralmente fica com aquela... A imagem fica meio avermelhada Sim. na foto, Perfeito. né? É isso que o senhor está falando, então? Essa Sim. imagem avermelhada quando fica diferente Sim. um olho do outro? Sim, essa assimetria, se um ficar vermelho e o outro ficar mais branco, a gente chama de fica leucocoria, diferente. não quer dizer que
tenha, mas se acontecer isso, é bom marcar um oftalmologista, fazer o fundo de olho e avaliar o fundo de olho se existe algum problema relacionado a isso. Tá certo, então. Então vamos separar aqui as coisas que fazem bem para os nossos olhos e que fazem mal. Tem aqui o ventilador. Ventilador faz mal, doutor? Ventilador, o que acontece? Da mesma forma que o uso de tablet, tudo isso pode causar um ressecamento ocular, aquele ventilador direto no seu olho vai causar a lágrima vai evaporar com mais facilidade. Então a necessidade de piscar vai ser maior, então vai dar aquela sensação de ardência, o lacrimejamento do olho tentando compensar esse ressecamento. Então o ventilador sempre evitar que fique aquilo diretamente para você. O ar-condicionado, tudo a mesma coisa. O ar-condicionado é a mesma coisa, também. Resseca também. Então o que fazer? Por exemplo, agora vem o verão, né? Sim. É inevitável a gente ficar longe do ventilador, do ar-condicionado. O que a gente pode fazer, doutor? Perfeito. Primeiro, claro, como eu sempre digo, marcar o oftalmologista, mas esse ressecamento, existem colírios lubrificantes que não têm efeitos colaterais graves. Olha, foco no Zuca, ó. Colírio lubrificante. É bom, né, Zuca? Ajuda. Especialmente quem usa lente de contato, certo, doutor? Sim, existem os especiais para lente que resseca mais ainda. E agora, tomar muito cuidado, porque existem colírios vendidos na farmácia que a pessoa fala, não vai fazer mal, é aquele colírio, mas existem colírios que são vendidos que deixam o olho branquinho. Ah, são esses aqui, né? Perfeito. Então, é aquele colírio vasoconstritor sim. E o com corticoide. Sim. Corticoide. Sim. Esses dois são perigosos. Perigosos, porque o vasoconstritor, na verdade, ele deixa o olho branco na hora. Depois que você para de usar, existe o efeito rebote. Ele vem mais vermelho do que estava. É verdade. Agora, mais perigoso ainda... Mas faz mal se você usar muito esses dois colírios? Sim. O que acontece? Esse vasoconstritor, ele vai ser drenado para o nariz e o nariz vai drenar para todo o resto do corpo. Então, quem já tem tendência a ter uma pressão arterial alta, esse vasoconstritor pode ajudar a aumentar a pressão arterial, o uso crônico. Por falar em pressão alta, existe a pressão alta ocular, sim, né? E isso a gente deve medir a partir de que idade? Qual é o exame específico para medir a pressão alta nos olhos? Sim, esse exame é a tonometria, que a gente vai aferir a pressão intraocular, que é um fator de risco para o glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível na população. O perigo dele é que ele é silencioso. E a gente só vai descobrir quando a pessoa vai no consultório, a gente avalia, faz essa tonometria e a gente vai ver que a pressão está alta. Então mostra aqui no olho, doutor, por favor, já que você trouxe esse exemplo aqui pra gente, essa maquete, o que acontece no olho da gente? O que acontece? Nessa parte aqui, existe a câmara do olho, que existe vamos dizer, um espaço. Tá. E o líquido produzido aqui nessa parte do corpo ciliar, ele vem para essa parte e precisa ser drenado. Certo. Então, se a produção é muito grande, ou se a drenagem está comprometida, você vai acumular mais esse humor aquoso e a pressão do olho pode subir. O que isso vai gerar? Isso pode ir acometendo as fibras nervosas do fundo do olho e o campo visual da pessoa vai fechando. Então, por isso a pessoa não percebe. A visão central é perfeita, mas com o tempo ele vai fechando. Quando ela vai perceber, já não tem mais como recuperar essa visão perdida. O perigo do glaucoma, né? Mas a partir de que idade, doutor, a gente faz esse exame? O glaucoma é mais comum a partir dos 40. Existem, claro, glaucoma congênito, glaucoma juvenil, mas o mais comum é depois dos 40 anos e também tomar muito cuidado com o uso de colírios de corticoide. Tá. O corticoide, ele pode gerar glaucoma e a catarata também, o uso crônico. Olha, que então, a gente também falou aqui. Então, esse colírio de corticoide. Colíriozinho aqui. O tomar vasoconstritor também tomar cuidado então com esses dois. Os lubrificantes estão liberados. Sim. Cris Magalhães tem perguntas chegando. Bom dia, Cris. Oi, Mari, bom dia, doutor. Olha só, a dona Nilza Camargo, ela não fala a idade que ela tem. Ela é de Itapura, aqui no interior de São Paulo. Mas ela fala que quando ela está caminhando, ou às vezes dentro de casa mesmo, aparecem umas borboletinhas, parece um inseto. Mas não existe inseto. Mas ela tem essa visão. Ela está com algum problema? O que ela pode fazer, doutor? Bom dia, Nilza. Na verdade, o que acontece? Isso a gente chama de moscas volantes. O que é isso? Essas moscas volantes acontecem nesse gel, esse vítreo que a gente chama, que preenche o olho. Com a idade, a pessoa costuma ter essa desorganização desse vítreo que está aderido na retina. Então isso é comum com a idade. Mas quando ele se solta, se ele tiver muita aderência na retina, ele pode ser um causador do descolamento. Então, se você tiver esse problema, não quer dizer que tenha uma lesão retiniana associada. Mas você precisa ir no oftalmologista, dilatar o olho com esse colírio que a gente trouxe também, que seria aquele que faz a pupila ficar grandona. E depois disso fazer a avaliação, o mapeamento de retina para ver se existe alguma lesão associada a essas moscas volantes. Olha, o doutor daqui a pouquinho vai explicar pra gente então o que fazer para quem usa excessivamente celular, quase todo mundo, né? Tablet, jogos, enfim. E tem outro detalhe também, os exames. Já que o senhor falou agora dos exames, tem muitas óticas até oferecendo exames aí, mas tem uma forma correta de fazer, já o doutor vai explicar então pra gente, depois do recado do Edu. E você tá falando da chegada do verão, agora
agora, doutor, o sol está mais forte, acho que os cuidados com os nossos olhos têm que ser redobrados, o uso de óculos escuros. Vamos aproveitar e falar então dos óculos escuros? Vamos, já tem alguns aqui na bancada, tem aqueles que a gente encontra vendendo por aí, nos camelôs, tem aqueles das lojas. Quais são os cuidados que a gente deve ter na hora da compra do óculos escuros? Perfeito. Primeiro, esses de camelô, o que acontece? Eles são escuros, mas a proteção do filtro UVA-UVB contra o sol, a gente não pode ter certeza que eles têm. Então, o que acontece? Ele é escuro, no escuro a pupila, onde entra os raios de luz, ela dilata e vai entrar mais luz e mais raios UVA-UVB que não são filtrados. Então, esse óculos que não tem essa proteção é muito perigoso. Sem contar, doutor, com o perigo da distorção, às vezes, da lente, né? Sim, sim. A lente não vai ser uma qualidade boa, ela pode ter alguma variação em toda a sua superfície, e isso pode causar distorção da imagem, pode causar lacrimejamento, irritação, até náusea mesmo. Piorar, né? Você acha que está protegendo do sol, está, na verdade, piorando. Piorando muito mais. Procurar um óculos com proteção UVA-UVB, certo? Perfeito. Os óculos de grau, né? A gente estava falando que algumas óticas, inclusive, estão oferecendo aí exames e tudo mais, aqueles exames que... Nossa, isso aqui, gente, é do meu tempo. A gente ia fazer o exame ocular e tentava enxergar essas letras. Agora tem uns mais modernos e era uma loucura a gente tentar enxergar. Sim. Essa última linha. Vai lá, senhora de casa, tenta aí. Vê se vocês conseguem. É uma loucura. Vai, Zuca. Eu tô olhando daqui. Vai, TCE. É, agora a câmera não tá mais, eu tô olhando pela câmera. Ah, obrigado, gente. Ah lá. T, C, E, V, P, Q, T. Que sacanagem. Acertou, O Edzinho foi abrindo a imagem. Que mas, maldade. Zuca... Essa turma aqui, que maldade. Eles estão te prejudicando, né? Mas, Zuca, não é simples assim o exame hoje em dia, não. Porque as óticas podem até oferecer esse tipo de exame, mas tem que fazer o que, na verdade, doutor? O que é preciso fazer com os nossos olhos antes de chegar lá nas letrinhas? Perfeito. O que eles vão oferecer na ótica? Eles vão oferecer um exame que eles dizem grátis, porque, na verdade, eles querem vender o óculos. Então, eles vão colocar isso para enxergar, vão colocar o greens, que a gente chama que vai passar o grau, só que a pessoa, na verdade, vai achar um grau que, primeiro, ele não vai dilatar o olho para ver. Acho que a dilatação do olho, em muitos casos, é importante, principalmente em pacientes jovens, que você diminui a acomodação. Se você não relaxa essa acomodação, você pode achar um grau errado, você pode hiperestimar o grau. Então, isso é importante fazer. Mas mais importante do que isso, seriam esses exames da tonometria, principalmente para pacientes a partir dos 40 anos, que a gente vai conseguir detectar a pressão do olho, isso eles não vão fazer, tá? E segunda coisa também, o mapeamento de retina, você avaliar a retina, em muitos casos, como a dona Nilza falou, as músicas volantes, esse exame ele não vai detectar. Não vai detectar. Então você só vai conseguir detectar com uma dilatação do olho, um exame minucioso da retina, principalmente a periferia, para não deixar passar nada. Se você coloca um óculos de farmácia, ou então esses daqui que já vem graduado a maioria das vezes, mais 1, mais 2. Como é que eles sabem, doutor, que lente é essa que serve para todo mundo? Não pode ser. É como se fosse uma lupa, é isso? É simplesmente uma lente de aumento? Sim, vamos dizer que é uma lupa. Só que o que acontece? O grau é igual nos dois olhos. A grande maioria das pessoas não tem o grau igual nos dois olhos. Eles testam uma diferença. Tem astigmatismo que esse grau não vai corrigir. Você pode prejudicar? Sim, ela pode prejudicar por quê? Primeiro que vai dar essa ardência, essa distorção, até diplopia, que você cria um efeito de prisma, se você não precisar. E você também vai colocar aquele óculos para ler, às vezes é mais forte do que precisa, então ela vai trazer mais perto. Quando você for fazer o grau correto da paciente, ela está acostumada a trazer aqui para ver. Quando você for ler a 60 centímetros, você não consegue mais retroagir aquele grau. Então é perigoso. Então não compre esses óculos de farmácia, de jeito nenhum. Faça o exame ocular com um oftalmologista, um profissional preparado que vai dilatar a sua pupila, vai fazer todos esses exames que o doutor disse aqui corretamente, né? Vou chegar lá no celular, calma que eu vou chegar lá, mas antes tem perguntas chegando. Diga, Cris. Olha só, a Fabiana Amorim, ela é de Itapevi, aqui no interior de São Paulo. Ela usa lentes de contato. E ela também, lógico, como todos nós, acaba usando muito celular, tablet e tal. E ela fica com uma ardência nos olhos. É por conta das lentes ou por conta do uso excessivo aí dos aparelhos? Ótima pergunta. Perfeito. Eu trouxe até aqui as lentes de contato para dar o exemplo. O que acontece? Em primeiro lugar, lentes de contato a gente precisa ver se o paciente pode usar. Em muitos momentos o paciente tem algum problema de muito ressecamento ocular, tudo isso. Então, pessoas jovens que não vão ter cuidado com a lente. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração. Porque eles não vão ser responsáveis. Eu não consigo usar, de jeito nenhum. Tem muita gente que não consegue. Não consigo. Jovens, doutor, assim, adolescente, pode usar? É perigoso, porque ele não vai se preocupar em toda hora limpar, de tirar a lente para dormir. Então, o perigo de infecção, de úlcera de córnea, que isso pode causar até cegueira. Então, existem os cuidados, tá bom? Então, a lente de contato, além disso, ela é um anteparo entre o olho e o ambiente. O olho precisa ser oxigenado
e para ela oxigenar, a pálpebra pisca, a lente mexe. Só que isso causa o olho mais ressecado, porque ela não vai conseguir lubrificar perfeitamente. Então, como o Por isso Zucca o Zucca disse... estava usando ali o colírio. Você Perfeito. usa lente, né, Zucca? Eu tô de lente agora, doutor, e eu cometi um erro. Outro dia eu levei uma bronca do meu oftalmo, que eu fui direto pro exame, ele falou, vem de lente para ver como tá. Ele falou, seu olho tá muito seco, Sim. você não tá usando. Eu não tava com esse hábito. Então me incomodava, eu não aguentava ficar muitas horas com a lente. Sim. Hoje eu consigo ficar mais tempo porque eu vou lubrificando. Perfeito. Então é fundamental isso. Fundamental. Né? Qualquer lente, né, doutor? Qualquer lente. Existem lentes que são mais hidratadas, mesmo. Cada caso é um caso. Mas eu acho que a lubrificação tendo o colírio... É fundamental. Eu acho que é muito importante. Doutor, e muito essas importante. descartáveis? Essas lentes descartáveis, eu nem essas podem ser usadas, por exemplo, pelos jovens? Eu digo sempre que se o paciente, vamos dizer, os pais vão na consulta, eu converso com eles, eles vão dizer, não, eles vão ter os cuidados, ele tem a responsabilidade. Eu sempre digo que menino é mais responsável do que menino nessa época. Então, a gente conversa. Mas eu busco sempre evitar. Para evitar isso de dormir com a lente, ou então ele vai tirar, não vai ter onde lavar a mão para tirar. Ele vai tirar a lente, vai saber onde ele que... Não vai ter então, esse cuidado, é não cuidado tem essa de lavar a mão. responsabilidade. Olha, eu prometo, o Edu tem um recado agora, eu prometo que na volta, depois do recado dele, doutor Daniel, então vai explicar pra gente o que fazer para quem usa muito celular e que inclusive foi a pergunta agora da nossa telespectadora. Ela está na dúvida se isso tudo estava sendo ocasionado ou pela lente de contato ou pelo uso excessivo do celular. Mas diga, Edu, na volta o doutor responde. Vamos lá. Eu tô olhando aqui 001, eu tô com essa dificuldade, então tô pedindo ajuda pro doutor. Será que o uso excessivo de celular pode prejudicar? Doutor, o celular, o tablet, jogos eletrônicos, enfim, todos esses eletrônicos que a gente tem hoje no mundo moderno, eles podem prejudicar a nossa visão? Perfeito. O que acontece? Para a gente enxergar de perto, essa lente que fica dentro do olho... Mostra pra gente, seria doutor. também nesse cristalino que a gente chama. É onde causa catarata com a idade, fica nessa parte intermediária. Tá. Ela tem um músculo ciliar que faz ela relaxar e contrair. Para você enxergar de perto, você precisa contrair esse músculo. Eu de longe tô uma tristeza, de perto eu consigo bem. Sim, de longe está mais complicado. De longe está mais complicado. É a hora que ela relaxa. Só que se você fica muito tempo usando o celular, muitos pacientes chegam falando que fica embaçada a visão de longe. Mas esse uso constante, você contrai e é como se esse músculo tivesse hipertrofiado. Tá. Você fez muita musculação, fica com aquele músculo no braço, você não consegue relaxar. Então você precisa desse... Então tem que relaxar. o Então, músculo. atenção, para quem usa muito celular, tá o tempo todo ali, de vez em quando tem que parar para Perfeito, relaxar. perfeito. De quanto em quanto tempo tem que dar aquela pausa? Vamos dar uma média de mais ou menos 20 minutos a cada 1h30, 2 horas. Que aí Tá. você vai estar enxergando de longe, relaxa para longe, contrai para perto. E ele vai estar trabalhando. A cada 1h30, 20 minutos Mais de ou menos pausa. isso. Como se a gente tivesse feito exatamente como o doutor está falando, uma musculação. Perfeito. Mas tem como preparar mais esse músculo do nosso olho para quando a gente encarar uma tela, conseguir absorver mais esse impacto? Fazer a tal da musculação ocular? Sim. Vamos dizer que... Como é que é, doutor? A gente pode pegar uma caneta normal, né? A gente coloca ela para a visão de perto, mais ou menos 60 centímetros. Você vai olhando para perto, para a caneta e olha um ponto fixo para longe. Você vai fazendo exercício, então toda hora que você olhar para perto vai contrair, para longe vai relaxar. Então você vai conseguindo fazer essa musculação e fazer com que esse músculo trabalhe e não fique contraído. Zucca já está treinando, fazendo a musculação de chegar em casa, né, a Zucca cansada. Eu tô. Ai, malhei tanto hoje. Mas como eu malhei hoje? Não vai estar mentindo, né? Já fiz meus exercícios, minha musculação hoje de manhã. Mas a lente que ele está falando é verdade. E assim, quem usa lente sabe exatamente o que ele está falando, porque, por exemplo, eu tenho pouca miopia. Então eu não preciso de óculos para perto. Sim. Eu tenho 1 grau só de miopia, Perfeito. mas eu preciso da lente. Quando eu tô com a lente, já é um pouco mais Atrapalha. difícil para eu ler de perto. Perfeito. Então são as coisas que você vai aprendendo, essas limitações. Então esse tipo de exercício, claro, ajuda demais. Sim. E essa história do celular é muito complicada. E resseca o olho, você fica cansado, causa dor de cabeça, é bem comum. Doutor, posso aproveitar, Mário? Claro. Deixa eu perguntar de um produto que eu falo sempre aqui, que as pessoas elogiam muito, os médicos elogiam muito, a luteína, doutor. Por Sim. que ela é tão importante pra gente, doutor? A luteína, vitamina A, vitamina C, E, tudo isso é encontrado em vegetais verdes. A gente até trouxe aqui brócolis, mostrando que é importante, peixe, tudo isso. Ela vai diminuir os radicais livres que vão se depositar na retina. Com a idade, principalmente a genética de algumas pessoas, da degeneração macular relacionada à idade, pode causar uma lesão na mácula, que é a área central da visão. Eu até trouxe aqui uma grade mostrando que a linha reta... Deixa eu mostrar. Pode falar É que eu tô normal a mostrando pessoa aqui. ficar com essa linha reta. Se ela começa a ficar curva, você pode estar tendo alguma lesão na área central. E essa degeneração macular comete isso. O que você faz com essas vitaminas? Até quem tem esse problema na família, a gente pede para complementar, se você já tem alguns depósitos de drusas, como se fossem gorduras na retina, isso pode causar um problema. Então, essa reposição com vitaminas, com luteína, zeaxantina, tudo isso vai, vamos dizer, postergar um pouco a evolução
desse problema da degeneração macular, principalmente quem tem a genética. Estou no caminho certo. Perfeito. Obrigado, doutor. doutor. Daniel Camilotti está tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre a nossa visão. A gente vai, com o decorrer dos anos, com a idade, mas até crianças, inclusive, essa preocupação existe. A gente vai perdendo. E esses exercícios, essas dicas são super importantes, como, por exemplo, fazer essa musculação que ele falou agora, para quem usa excessivamente os eletrônicos, não só a musculação, mas lubrificar também é importante, né, Sim, Daniel? Perfeito. Que seria a lubrificação do olho com os colírios lubrificantes. E como você falou, as crianças até os 7 anos, essa falsa miopia que eu falei, ela está em a modificação da anatomia do olho. Então, se ela fica muito tempo no celular, existem estudos mostrando que pode gerar uma miopia no futuro. Então, tomar cuidado. Olha só, isso é importante, hein, gente? Não só a falsa miopia, como a própria miopia. Sim, nas crianças, o celular, o tablet pode Por isso provocar. a gente sempre diz, vamos sempre variar. Pausar, o ambiente tem que externo, descansar. vai brincar com bola, com os amigos e tudo, e não ficar o tempo todo ali no celular. O tempo todo lá. Olha, tem mais perguntas chegando. Diga, Cris. Olha só, Mari, ela não fala o nome dela, mas ela deve ter entre uns 50 anos, ela é de São Paulo. Ela fala que ela tem astigmatismo, que ela já operou de miopia, só que ela não aguenta ficar 10 minutos assim, olhando para o celular, que embaraça tudo, começa a arder. O que ela faz, doutor? Às vezes até dor de cabeça também, né, doutor? Sim. Esse problema da cirurgia, essa cirurgia que seria a refrativa, diminuição do grau, ela vai alterar a córnea, que é essa parte da frente do olho, que é a transparente. O que vai fazer? O astigmatismo é a distorção da imagem, vai mexer aqui. Provavelmente com um laser. Antigamente era bisturi de diamante, hoje em dia é laser. E esse laser vai mexer um pouco com a inervação da córnea. Então, isso vai causar também o olho mais ressecado. E olho ressecado, você sente também essa variação da visão. Então, provavelmente é isso que ela está sentindo, mas é claro, sempre marcar o oftalmo, fazer um exame completo para ver a causa real do problema. Sempre procurar um profissional. Olha, eu quero agradecer demais os nossos telespectadores. Hoje nós recebemos mais de 1000 perguntas. Tem muita gente realmente interessada, querendo saber, tirando dúvidas. E aqui é assim mesmo, é interativo. Você que manda. Mande mais a sua pergunta, continue mandando. Eu quero falar aqui, doutor, sobre o tampão do olho. Já que nós falávamos sobre as crianças, às vezes a gente vê algumas criancinhas com tampão do olho. Quando que é recomendável? Eu sempre digo que o exame na criança deve ser feito desde pequena, mesmo que ela não informe bem. Pequeno que idade? Desde na maternidade, o médico já vai avaliar o reflexo vermelho. Tá. Isso já vai dizer. Depois disso, a cada ano, eu acho que é importante passar. Por mais que ela tenha certa dificuldade de informar, você com seu exame consegue perceber. E a criança, às vezes, se você falar, ela está enxergando tudo. Mas em alguns casos, um olho enxerga tudo. Mas o outro pode ter um grau de 5, 6 de miopia. E ele a gente chama de olho preguiçoso, é a ambliopia que a gente chama. E ele, se não for tratado até os 7 anos, ele não vai desenvolver igual o outro. E depois não tem mais como fazer. Por isso que usa o tampão, para estimular esse olho, entre aspas, preguiçoso. Aí você fecha o olho bom. Tampa o olho bom e deixa o outro trabalhar mais. E corrige. Corrige. Sem cirurgia, sem nada. Perfeito, até os 7 anos. Então isso é muito importante. Então a mãe não vai perceber, porque ela vai enxergar tudo. Se ela tem estrabismo, diferença de grau, esse tampão, junto com óculos, claro, vai fazer ela estimular esse olho e melhorar até os 7 anos de idade. Por isso a importância. Estamos falando sobre a saúde dos nossos olhos. Você que está mandando as suas perguntas, pode continuar mandando, o doutor está aqui respondendo. Ele falava anteriormente do uso da lente de contato e tem perguntas chegando também, o doutor falando assim, puxa, mas eu uso a lente já há tanto tempo, já me adaptei e tudo mais, mas de quanto em quanto tempo tem que tirar, tem que fazer esse repouso, a troca, até mesmo a vida útil da lente de contato? Existem as lentes descartáveis mensais, as diárias, então depende muito do tipo da lente, existe a anual. Agora, eu sempre digo, por mais que você lubrifique tudo, quanto menos usar, não dormir com a lente. Esse pode dormir, eu não gosto. Mesmo que falar essa pode... Eu não gosto que durma com a lente. Não dormir com a lente, não tirar gosto. a lente. Eu gosto porque você vai estar atrapalhando a oxigenação, a lubrificação do olho. Então, todos os cuidados com a lente, caso a caso, como eu falei, vai ter indicação de cada caso. Então, tomar os cuidados, porque a lente vai ajudar muito, até mesmo depois dos 40 anos, às vezes a pessoa tem miopia, usa a lente em olho só, o outro fica sem para ver para longe e para perto. Então, ela vai ajudar em muitos casos, mas tomar cuidado para que essa lente não cause nenhuma complicação. Doutor, explica um pouquinho pra gente, por favor, a diferença entre essas doenças oculares, o astigmatismo, a miopia, hipermetropia, a catarata. Sim, perfeito. Aqui, por favor. Sim. O que acontece? Primeiro a miopia, que é a dificuldade de longe, você corrige com grau negativo. O que é isso? A miopia, na anatomia do olho, ele cresceu um pouquinho mais. Tá. Então os raios que vêm da imagem, que teriam que cair aqui certinho na retina, elas vão cair como ele é maior antes. Então fica distorcido. Tá. O que você precisa
precisa fazer? Você precisa colocar uma lente negativa para fazer com que esses raios caem certinho aqui atrás. Assim que você corrige a miopia. Então seria a dificuldade de longe. E aí com óculos você consegue, com a lente dos óculos ou da lente, da lente de contato, você consegue resolver isso? Ou com cirurgia? Também pode. Cirurgia também. Como é que está a cirurgia hoje da miopia? A gente sempre diz que é uma cirurgia laser refrativa. Muito importante é o pré-operatório. Porque se a pessoa tiver uma córnea, como eu expliquei, onde vai ser mexido, fina, ou então ela muito curva, você pode induzir um problema depois da cirurgia. Então não são todas as pessoas que são indicadas para essa cirurgia. Cuidado então. Tem que tomar muito cuidado para saber a indicação melhor para cada caso. Você trouxe inclusive uma caretinha aqui, ó. Sim. O laser prejudica nosso olho? Gente, tem tantos procedimentos estéticos hoje que são utilizados o laser, por isso aquela proteção da gente colocar os óculos e tal. Isso aqui prejudica? Prejudica. Muita gente, esse é aquele laser point, né? O pointer que muita criança brinca com isso. Eles ficam apontando para o olho da outra criança e fica muito tempo quem consegue ficar mais com o olho aberto. Isso é muito perigoso. Farol alto, doutor, também prejudica? Farol alto para quem dirige. Ofusca, Zuca, presta atenção nessa. Eu vi uma reportagem hoje que chamou muito a atenção, viu, doutor? Lá no Japão. No Japão eles estão preocupados com a saúde ocular das pessoas porque os japoneses estão usando farol alto excessivamente nas estradas. Aí os policiais estão fazendo a seguinte punição. Pega o sujeito que está usando o farol alto na hora indevida, manda ele ficar um minuto olhando assim pro farol alto, ó, como castigo, para ele ver o que é bom. Porque de fato prejudica, né? Você precisa recuperar essa luminosidade grande. Até você recuperar, tem um certo tempo. Imagina você joga o farol alto, o motorista está dirigindo, até você recuperar tem um certo tempo. Até no Detran e tudo você faz o exame de ofuscamento, que é jogar aquela luz um tempo e depois ver depois de quanto tempo você consegue ler. Isso é importante também. Essa história do farol é perigosa, né, Zuca? Deixa eu aproveitar, Martinha, que tá falando do farol. Eu ando de moto, doutor. Sim. E aí o pessoal às vezes fala, outro dia até o Edu falou pra mim assim, cuidado, você tá de lente de contato de moto. Às vezes a gente vê motociclista com a viseira aberta. Doutor, quais os cuidados que a gente deve ter? Especialmente quem anda de moto, qual o cuidado que a gente tem que ter, doutor? Sim, então o doutor Daniel só vai responder, mas depois da dica do Edu. Edu, você anda de moto também tem essa preocupação, sem né? dúvida nenhuma. Então daqui a pouco o doutor Daniel responde. E muitas vezes a lente, o que acontecia? Eu fiz a cirurgia, não uso mais, mas eu usei por 42 anos. 42 anos não, perdão. Eu usei dos 15 até os 42. Usei a lente. E eu tinha dificuldade quando corria de carro também, porque ressecava e muitas vezes, de tanto ressecar, ela pulava fora. E eu falei para o Celso outro dia, por causa da moto, com o vento, tudo isso podia prejudicar também, né? Bom, agora eu vou falar de um produto que... Edu, então, pergunta sua do Zuca, o doutor Daniel vai responder agora, doutor, sobre a moto, né? O vento batendo, para quem levanta a viseira do capacete, o vento batendo no olho prejudica? Sim, vai ressecar mais o olho, com certeza, mas a preocupação maior, quem trabalha em pronto-socorro oftalmológico vê muitos casos de corpo estranho na córnea. O que acontece? Você está correndo com a moto, qualquer poeirinha, qualquer corpo estranho que você está correndo e vai voar com o vento no seu olho, ele pode enfincar aqui na córnea. Então, e o que pode ocasionar isso? Quando enfinca na córnea, machuca, olho, você né? precisa retirar esse corpo estranho. Em muitos casos é mais profundo, pode deixar alguma cicatriz. E em casos mais graves ainda, se for uma velocidade grande, pode até perfurar. Então, é grave, deve usar a viseira para evitar esse problema, proteger o olho, para evitar esses problemas mais graves, com certeza. Contra também andar com a viseira levantada. Viu, cadê né, o Santos? Viu, Santos? Cadê Falamos o Santos? juntos, ó. Fugiu, né? Nessa hora não ele pode, corre. viu, turma da moto aí? Tem que andar com a viseira fechada. Agora, seu sogro fez a cirurgia da catarata? Cara, pensa num sujeito feliz, é meu sogro. O Elião tá numa felicidade. Ele fez a cirurgia da catarata, ele falou, Beijo, eu tô vendo Hélio. igual criança. Ele tá muito contente. Sabe que minha mãe também, Zuca, ela veio aqui passar uns dias agora comigo, tá enxergando melhor que eu, doutor. Então a cirurgia hoje da catarata é totalmente diferente, né, de um tempo atrás. Ela é muito mais rápida, mais fácil. Perfeito. Primeiro é um olho, depois o outro, né? Perfeito. Mari, doutor, e também ela acaba corrigindo outros problemas também. Então, no caso dele, por exemplo, ele corrigiu um pouco da miopia também. Ele fez alguma... É isso, possível hoje, perfeito. O que acontece? A catarata, como eu tinha falado antes, ficaria nessa parte aqui intermediária do olho. Essa lente que é transparente, ela vai sujando com a idade. Então isso vai, claro, opacificando a visão. Não adianta passar óculos, nada disso. Para você ter acesso a isso antigamente, você tinha que fazer uma abertura grande aqui na córnea, porque a lente que a gente implantava, que a gente tira isso que está sujo... Era rígida. Era rígida. E aí você tinha que abrir tudo para colocar. Hoje em dia, você faz uma abertura de 2 milímetros na córnea, que não precisa nem suturar, e a lente entra, na verdade, dobrável.
ela entra dobrada e ela se abre lá dentro. É muito simples a cirurgia, só que, claro, tem que tomar todos os cuidados Perfeito. com esterilização, esses Perfeito. escândalos aí que a gente ouviu dizer, é porque não foram tomados os cuidados devidos, né, doutor? Então fazer, claro, no consultório, numa... Onde que é feito? No consultório? Cirúrgico, No centro cirúrgico sim. mesmo. É uma cirurgia, tem que ser feita no centro cirúrgico. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção. Primeiro num olho, depois no Sim. outro, por quê? Eu sempre peço para tomar esse cuidado, primeiro que você vai conseguir achar o grau. Você deixou ali esse grau plano e a pessoa precisa, vamos dizer, enxergar para perto com o outro e não quer colocar uma lente multifocal. Que também existe uma lente multifocal que corrige para longe e para perto. Certo. Mas o paciente deve ser muito bem escolhido. Hipermétrope, então, porque tem paciente que não suporta, não tem uma sensibilidade maior Tá. e não consegue se adaptar bem à multifocal. Então você deve estudar bem. Se o paciente não quer colocar multifocal, você coloca em um olho, vê como vai ficar, e o outro você calcula o grau, como ele estava falando, através de uma biometria laser, para deixar ele do jeito que quiser. Você deixa um grau para longe, outro para perto, para tentar compensar o que o paciente precisa no dia a dia. Por isso que ele ficou tão feliz depois da cirurgia. Obrigado, doutor. Que bom, doutor. Então falamos da miopia, falamos da catarata, vamos falar da tal da vista cansada. O que Sim. que é a vista cansada? A vista cansada é a presbiopia, tá? A presbiopia, Mostra a gente lá usa pra câmera, por favor, a gente doutor. usa essa tabelinha aqui para a gente poder testar. Os pacientes acima dos Enxergo 40. nada. Acima dos 40, eu. Então o que acontece? A gente vai pedir para ele ler a menorzinha. Cada vez Mas nem a pau, deixa eu Essa- ver. Né? Mas nem... essa tabelinha de Jäger que a gente fala, o foco da pessoa vai ficando cada vez mais longe. Então a gente fala do braço também, o problema do braço curto. É o braço. Esse problema da presbiopia, o que seria isso? Aquilo que a gente tinha explicado na faciomiopia, dessa lente que tem um músculo e acomoda, ela vai perdendo essa acomodação que tinha muito antigamente. Tá. Então ela perde essa acomodação e a gente vai compensando o grau para que o foco fique sempre nesse local. Conforme ela vai perdendo a acomodação, o paciente tem que cada vez afastar mais. E quem tem a tal da vista cansada, isso que o senhor está dizendo, o que tem que fazer? Usar óculos? Esse seria o óculos de perto, tá? Em alguns casos, como eu estava falando na cirurgia de catarata, você consegue compensar com uma lente Tá. multifocal, mas deve ser muito bem estudado, tá? E também a lente do óculos multifocal. As lentes multifocais, elas vão corrigir para longe e para perto. Mas também conversar bem o tipo de óculos, como vai usar e como, vamos dizer, o feitio da lente multifocal para não ter tanto problema para se adaptar, que tem pessoas mais sensíveis à multifocal. Então, seria óculos e em alguns casos, na cirurgia de catarata, você conseguiria corrigir essa presbiopia. Perfeito. Olha, nosso WhatsApp bombando, hein, Cris? Bombando, Mari, bombando. Olha só, tem aqui uma avaliação interessante. O seu Francisco, de 51 anos, do Rio de Janeiro. Ele falou que ele tem dificuldade de enxergar de perto e de longe. Mandou fazer óculos, só que também está sentindo a vista cansada. Não se adapta ao óculos. O óculos acho que é multifocal, como vocês dizem, e ele não consegue nem enxergar de perto direito, nem de longe. No fim do dia ele está cansado, ele desiste, ele tira o óculos. O que ele pode fazer, Um doutor? abraço, seu Francisco. Acho que é isso que você disse Sim, agora, não é sim. fácil achar, Não é né? fácil. O que acontece? Vamos usar um exemplo desse óculos. Ele não é Vamos. multifocal, só para dar um exemplo, tá? O multifocal ele não vai ter marca, que nem aqueles bifocais que tinha meia-lua aqui. É. Eles não têm marca. Só que, na verdade, eles são montados para longe ser o longe, enxergar de longe, e aqui o de perto. Então, o que acontece? Então, é assim, ele não tem aquela marca como tinha antigamente, aquela Não tinha. meia-luazinha, mas ele tem essa divisão na lente. Perfeito. Então, seu Francisco, vê se eu entendi, doutor. Perfeito. Estou aprendendo junto com vocês de Aham. casa. Se você quiser enxergar para longe, é mais olhar para a linha do Reto, horizonte, aí, né? perfeito. Mais para cima, Perfeito. e para ler aqui para baixo. O que eu explico muito para eles? Eles pegam e abaixam a cabeça para ler. Ah, é. Então não Aí consegue. não adianta. É muito importante Tá, explicar então tem que que ler eles precisam assim. Deixa eu trazer botar aqui pra gente ver, só pra gente fazer testar aqui, ó, A vamos tabelinha. lá. Então aqui, ó, então eu tô lendo, tô olhando lá pra câmera, tô olhando aqui pra câmera. Agora quero ler, eu não tenho que abaixar a cabeça. Sim, Eu você tenho que assim, abaixar Isso, os perfeito, olhos, né? Que aí ele vai pegar aquela região Ler de assim, perto. entendi. Isso facilita muito. Viu, seu Francisco? É complicado, seu Francisco. Eu sei que é difícil, porque assim, eu também até hoje Até me adaptei acostumar. muito bem com os óculos, não. Eu uso mais na hora da emergência, que é pra assistir um filme, Sim. ler a legenda, ler o jornal, mas Sim. é necessário. E quem usa de vez em quando, assim, já que eu tô falando do meu caso, de vez em quando usa assim, pode piorar? Não, a gente diz que o aumento do grau, vamos dizer, depois de 40 anos, existe um aumento fisiológico do organismo por causa dessa falta de acomodação. O não uso do óculos não vai piorar. Não vai piorar. Vai causar dor de cabeça, Vai. tudo isso que a gente explicou, mas piorar não. Nem o uso do óculos vai melhorar.
o óculos não é para melhorar o grau, e sim para você enxergar melhor, não ter dor de cabeça, mas o organismo, tendo que mudar, não vai ser o uso ou não uso do óculos que vai interferir nessa parte. Falei pra você outro dia, né, Azuca, que a Laurinha, minha filha, estava sentindo dores de cabeça fortes e aí não passava, dor de cabeça, levei no oftalmologista, dito e feito, tava com miopia. Falei pra você outro dia, Falou né? sim, Maria. E olha só, sobre isso que o doutor falou, doutor, assim, não melhora, não piora os óculos, mas a gente vicia, né? A gente se acostuma, porque no meu caso, eu disse, eu tenho 1 grau. Eu fiquei muito tempo vivendo com esse 1 grau sem correção. Quando eu comecei a corrigir, agora eu não consigo mais ficar sem. Algum tipo de correção eu tenho que ter. Eu acabo revezando bastante. Então, às vezes eu venho de óculos, eu coloco a lente para fazer o programa, acabou o programa, eu já tiro as lentes e já coloco os óculos novamente. Esta combinação, troca lente, óculos, é ok? Eu posso fazer isso? Tá correto isso? Eu sou totalmente a favor, porque eu não gosto do uso da lente constante por causa daquilo tudo que eu falei, do ressecamento, da falta de oxigenação. Sou totalmente a favor disso, e o uso do óculos, o mais ou menos antes era bom. Agora você está acostumado com bom, aí o mais ou menos fica ruim. Por isso que tem essa diferença. Tenho que perguntar, doutor, muitas mulheres, principalmente as mulheres, os homens também, mas mais as mulheres, gostam da lente colorida, Sim. né? Sim. Isso faz mal? A lente colorida também tem que ter os mesmos cuidados, tá, da lente normal. Um problema que eu vejo muito é a lente colorida, ela é pintada de uma maneira que a pupila fica livre. Só que em um ambiente mais escuro, a pupila, ela dilata. Em um ambiente mais claro, ela vai contrair. Tá. Muita gente reclama do borramento na periferia por causa de um ambiente mais, vamos dizer, mais na penumbra. Então, ela vai reclamar um pouco desse problema de entrar numa região mais escura e ter uma penumbra. Acho um pouco estranho, mas os cuidados com a lente colorida são os mesmos da lente de contato normal. Mas não faz mal, se a pessoa quiser usar continuamente, todos os dias, mal não faz. Não, se você tiver o cuidado de Esse passar mesmo a avaliar cuidado. o grau, tudo isso, aí não teria problema. Tá. Falamos da miopia, falamos da catarata, falamos da vista cansada e o astigmatismo, doutor? O astigmatismo é o quê? Seria uma distorção, principalmente, o cristalino também pode ter esse problema, mas aqui a córnea que vai... aconteceu o astigmatismo aqui. Por quê? Porque a córnea vai ter uma curvatura alterada. Tem uma diferença da curvatura vertical, aqui da córnea, para a horizontal. Então é na curvatura. Na curvatura. Se você tem alguma diferença grande, você tem uma distorção da imagem. Então, o E troca pelo B, o A pelo H, você enxerga, mas não enxerga com tanta perfeição. Tanto para longe como para perto, mas o de longe você acaba tendo mais a necessidade do astigmatismo. E sempre um astigmatismo alto, tomar cuidado para fazer todos os exames, a topografia, porque existe o ceratocone, que é um astigmatismo alto por um defeito no colágeno, na anatomia e na fisiologia da córnea. Então tomar cuidado com isso também. Olha, explicações preciosas aqui do Dr. Daniel. E quem enxerga muito bem, a nossa amiga Cris Magalhães está lá recebendo todas as perguntas, né, Cris? Tem muita coisa, viu? É um assunto vasto. Olha só, a Delma de Brasília, ela fala que o filho dela tem epterígio. O menino tem 14 anos, está na fila de espera aí para fazer a cirurgia, só que ela está preocupada por conta de perder a visão. Se o menino pode perder a visão por conta dessa longa espera aí, doutor. Explica pra gente primeiro o que é, Sim. doutor, o pterígio. O pterígio seria mais ou menos aquela pelezinha que vai ocupando essa parte da frente do olho, que é meio avermelhada. sei. Muita gente confunde com catarata. Isso não é catarata, isso é pterígio, tá? Aham. Isso é uma membrana da conjuntiva, que é a parte transparente que recobre essa parte branca do olho, que vai crescendo em cima da córnea. Tá. Então, eu sempre digo que o pterígio, em primeiro lugar, pela genética, pode ser causado. O contato com o sol, por isso a necessidade do uso do óculos com filtro UVA UVB, porque quem já tem essa tendência e fica exposto ao sol, o pterígio vai, vamos dizer, evoluir com mais facilidade. Agora, ele é jovem, 14 anos. Eu sempre digo que pode ser indicada a cirurgia de pterígio sim, só que esse pterígio ele pode voltar. Existem técnicas que você faz um transplante da membrana para aquele local para evitar um retorno. Mas quanto mais jovem você faz, mais a chance de voltar. Então, eu costumo indicar quando ele já está causando um astigmatismo mais alto, que ele costuma causar, e já está começando a invadir a parte da córnea ou a pupila, que é a área central da visão. Eu costumo indicar nesses casos. Se é muito pequeno, eu vou acompanhando de perto e pedindo para usar óculos escuro, com filtro, para evitar uma evolução. Deixar a cirurgia para mais pouquinho mais tarde, tarde, né, sim. doutor? Perfeito. Tá. Mari, Bom, posso sim, fazer mais uma claro, aqui? Zuca. Sobre alergia, doutor. Uhum. Tem muita Ai, gente que tem ótimo, processos alérgicos e o ótimo. primeiro lugar onde ataca,
os olhos. Sim, Isso perfeito. é muito comum. Aí o sujeito anda com colírio antialérgico o tempo inteiro, às vezes acaba exagerando. Primeiro, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E se a gente pode, quando começa a coçar, ficar muito vermelho, às vezes é insuportável a Sim. coceira. Aí você precisa usar realmente. O que dá para fazer, doutor? O que eu costumo fazer, no meu caso, quando eu tenho, para não ficar usando o colírio o tempo inteiro, eu lavo os olhos bastante, né, Sim. com soro fisiológico, então, em geral alivia, mas às vezes eu preciso do colírio antialérgico. O que a gente faz? Sim, a alergia pode ser associada à rinite alérgica, que pega a parte respiratória junto com o olho, que a gente chama de conjuntivite alérgica, Tá. que não passa, ela é uma inflamação da conjuntiva, por isso fica vermelho, costuma ficar inchado e coçar muito. E aí esse colírio então não vai resolver? Esse colírio lubrificante ele vai aliviar, o gelado também alivia, mas o ideal seria o antialérgico. Como está uma crise muito forte, o antialérgico seria o mais indicado nesse caso. Mas a gente sempre diz que o coçar do olho não é bom, principalmente esses casos que tem astigmatismo alto e casos de ceratocone na família, porque esse coçar do olho pode alterar o colágeno da córnea Meu Deus. e isso Nossa. gerar mais fácil uma evolução do ceratocone. Então, rápido, se começar com uma alergia, é melhor já você usar o colírio para corrigir, Com claro, com a certeza. orientação do médico. Perfeito, perfeito. Então, sem o antialérgico, uma compressa gelada alivia muito. Até Verdade. eu sempre chamo muita atenção Eu de faço maquiagem, porque pode ter alergia à maquiagem. maquiagem. E muita gente vem que sem maquiagem fala, mas eu não uso maquiagem, eu olho e tem esmalte. Às vezes o esmalte causa Verdade. alergia do olho. Porque ela vai, tá coçando, ela vai lá, coça com o esmalte, que é o causador da alergia. Então eu olho sempre para a unha da pessoa. Ah, mas eu não uso esmalte, a maquiagem, mas o esmalte pode causar alergia no olho. Então, sempre ficar atento a essa parte. Nossa, dicas preciosas. O Dr. Daniel Camulotti, oftalmologista, está tirando todas as nossas dúvidas sobre a saúde ocular. Tem mais perguntas chegando, só quero aproveitar esse gancho que você falou agora da maquiagem, porque muitas mulheres têm blefarite. Sim, Blefarite. Por quê? Porque a gente tira a maquiagem e às vezes o demaquilante é um pouco oleoso, Perfeito, né, doutor? Eu, perfeito, inclusive, isso já mesmo. tive esse problema, né? E aí, o que fazer na blefarite? A blefarite seria o quê? Vamos dizer que seriam caspinhas nos cílios, porque vai juntar uma secreção oleosa naquela parte. E essa blefarite de repetição pode deixar a pálpebra avermelhada e ainda pode causar o folículo onde nasce o cílio. Ele pode ser... descamação também, né, É doutor? descamação. Ela é E os descamação, demaquilantes, Zucca, eles provocam muito isso, Sim, né, sim, doutor? porque eles são mais oleosos, eles grudam na Procurar, pálpebra. então, um demaquilante sem óleo. Sim, a gente tem até produtos que limpam a blefarite para evitar esse acúmulo. Tem gente que não usa e tem essa blefarite de família, é fisiológico da pessoa. Mari, É verdade, Zucca, doutor, só que o sobre isso, shampoozinho de criança misturado com água ajuda a tirar Ajuda essa muito, oleosidade? ajuda muito, Boa, ajuda né? muito, isso Essa é é boa perfeito. dica, né, Não, Zucca? e ainda sobre isso, só complementando, eu uso um gel para isso, porque a gente usa maquiagem aqui e para tirar Sim. e para evitar, eu uso um gel para isso mesmo, para Perfeito. evitar a blefarite Aham. e ele tira a maquiagem com ele, dos Isso olhos. mesmo. E nossa, depois que começou a usar esse negócio, funcionou muito. É perfeito, Foi dica ele do tira a pessoal da maquiagem. Então, Zucca, Perfeito. mas para quem não tem condições, às vezes, de comprar o gel, que pode ser mais caro, uma opção Boa. muito mais barata, um shampoozinho de criança, Shampoo neutro, que eu aprendi perfeito. com o oftalmologista, um shampoozinho neutro, você mistura com água Perfeito. e faz aquela E limpeza limpa com mesmo, algodão, melhora né? muito. Cris Perfeito. Magalhães, mais perguntinhas chegando, Cris? Ah, a Cris daqui a pouquinho, então. Ela está lá recebendo as perguntas. São tantas que ela está lá recebendo e anotando para trazer para gente. Bom, quais são as outras doenças, doutor? A hipermetropia, por favor? A hipermetropia seria o contrário da miopia. A hipermetropia, o olho anatomicamente é um pouquinho menor do que o normal. Então os raios que cairiam aqui na retina, eles vão cair depois. Tá. Então você utiliza uma lente positiva para fazer com que esse raio caia aqui certinho na retina e melhora esse problema. A hipermetropia, o paciente sente mais dificuldade para perto e também para longe, mas ele sente um pouco mais para perto. E a hipermetropia, o paciente jovem consegue compensar com aquela de você fazer força e enxergar, mas isso causa dor de cabeça. Por isso a importância de dilatar também, que em muitos casos você, sem dilatar, você não acha o grau, e quando você dilata aparece um grau de 3, que aquele paciente estava acomodando para enxergar, e é isso que estava gerando o problema da dor de cabeça, tudo isso. Tá certo. Cadê o Edu? Edu tem uma dica agora pra gente? Olha só, você já participou da promoção Ligou Ganhou? Tem um montão de prêmios para você. Já foram vários sorteados. E serão mais 4 ganhadores todos os dias até o Natal. São muitas chances. Ligue agora, 04949-840-12345 e boa sorte. Mari. Doutor Daniel, vamos falar então, só pra gente concluir, quais são as cirurgias existentes hoje para quais tipos de doenças oculares? Sim. A cirurgia refrativa, né, que a gente teria o PRK e o LASIK, a gente mexeria primeiro nessa córnea, como eu falei. Então ela consegue diminuir a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Tá? A presbiopia ainda existem estudos, que é o de perto, de implantar uma lente, mas ainda não é nada, ainda na prática, muito certa. A parte da catarata, quando você faz a cirurgia,
Com essa lente que você implanta, você já consegue compensar esses problemas, até mesmo o astigmatismo com uma lente tórica Tá. e, dependendo do caso, até mesmo a presbiopia implantando uma lente multifocal. Então são diversos tipos de cirurgia. E só pra gente arrematar, que eu achei essa dica super importante, porque hoje todo mundo está fazendo uso excessivo de celular, de tablet, enfim, os eletrônicos. Essa musculação que o senhor ensinou pra gente, pegar uma caneta, olhar pra caneta, depois olhar pra longe, olhar pra caneta, olhar pra longe. É uma espécie de musculação, né, pra adaptar e fazer aquele descanso Perfeito. de vez em quando, né, Perfeito. doutor? Doutor Perfeito. Daniel Camilotti, oftalmologista, quero agradecer demais seus esclarecimentos. Obrigada, doutor. Está Obrigado. convidado a voltar, porque ainda tem muitas perguntas que ficaram por aí, né, Zucca? Está convidado a voltar. Doutor, foi demais, parabéns, Obrigado, parabéns. obrigado. E, ó, e tem muita, eu tenho um monte de dúvida ainda, a gente tem, eu tenho certeza que você também está convidado a voltar, hein, doutor? Obrigado. Por favor, porque foi ótimo aqui.